Ai, ai. Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de agosto de 2024. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Essa obra é maravilhosa, né? E nós estamos estudando a questão hoje, 537, 537, que trata justamente capítulo 9, da parte segunda, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, antes de iniciarmos a nossa reunião aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, aos nossos bons amigos espirituais, que tanto têm nos ajudado, a Francisco de Assis, agradecer pelas bênçãos que todos nós temos recebido, pedir ao Senhor que continue a nos fortalecer, a nos amparar, a nos guiar, a nos envolver com a sua infinita misericórdia, e agradecer também o restabelecimento da nossa querida irmã Ana Constantino, que graças a Deus está firme e forte, voltando aqui aos estudos, e que ela possa ter muita saúde para continuar sua caminhada, assim como todos nós. Que a tua luz, que a tua paz, Senhor, nos envolva hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vocês viram aí o apoio que eu pedi a vocês, né? Só pedi um, Uhum. que foi do Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o 27. Eu só pedi esse, para a Uhum. gente fazer aqui o nosso estudo de hoje. Então, deixa eu só ver aqui onde eu marquei o meu, que é tanta coisa que eu fico às vezes perdida. Capítulo 8, é isso mesmo. Capítulo 8, versículos de 23 até o 27, né? Então, aqui. Eu estava no. Por isso que eu não achava, eu estava no. Está aqui. Eu estava no capítulo 9. Bem, vamos lá começar o nosso estudo. Questão 537. Kardec faz a seguinte pergunta: o estudo de hoje é bastante interessante, bastante rico. Kardec pergunta assim aos espíritos: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Então, ele está dizendo que a mitologia dos antigos era muito parecida com a nossa. A única diferença é que eles consideravam os espíritos como deuses, né? Os grandes deuses. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Eu só vou pedir para os companheiros que estiverem com o microfone aí aberto para fechar, porque vai dando um probleminha aqui no meu som, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, eles aqui representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, lembra do Thor? Outros de presidir ao fenômeno da vegetação. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Então, é isso que Kardec quer saber, né? E eles vão dizer assim, tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade, tá? Então, é o que ele vai falar aqui, que ela é um pouco destituída de fundamento, quer dizer, tem um certo fundamento, tem um certo fundamento, né? Não, porque, por exemplo, Thor, né, que é rei, então que tinha um martelo, né? Deus dos raios lá, dos ventos, aquela coisa arada toda. Né? Zeus dos oceanos, né? Não, Zeus era o maior, mas tinha um que era dos oceanos, né? Que eu esqueci agora o nome dele. Então, é, É o Poseidon, né? Poseidon, né? Então,
Tem isso. Ele quer dizer o seguinte: tem esse negócio, sim, de alguns espíritos que não são divindades, mas que têm uma certa ação sobre os fenômenos da natureza. Tá? Tanto que ele diz, tão pouco destituída é de fundamento. Quer dizer, tem algum fundamento, mas ainda está longe da verdade. Entendeu? Por isso que ele falou na pergunta de Kardec: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que considerava os espíritos como divindades. Então, o que ele quer dizer? Que na doutrina espírita, ela fala que alguns espíritos eram responsáveis por fenômenos da natureza. Só que os gregos costumavam, né, dar a esses deuses caráter de divindade. Tá? Os romanos também tinham as suas divindades. Então, eles respondem, tão pouco destituída de fundamento. Tem um fundamento, mas que está longe da verdade. Aí ele diz aqui, 537A. Poderá, então, haver espíritos que habitem no interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Porque quando os espíritos dizem assim, olha, tem alguma verdade nessa história, mas a verdade real eles não conseguiram atingir. Aí eles já estão, Kardec aí vai para o particular, né? Quer dizer que tem espírito que habita o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Os espíritos dizem, tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Porque eles falam sobre isso, que os antigos, né, diziam o quê? Que os deuses viviam um certo Deus lá, vou até colocar o nome de um aqui para só confirmar se é esse mesmo, vivia lá no fundo da Terra, né, no centro da Terra. Então ele vai dizer que não é que ele vivesse no fundo da Terra, como o Poseidon vivia no fundo dos oceanos, né? Deixa eu colocar aqui, porque até os meninos aí, né, falam do Aquaman, não é isso? Aquaman, que é o rei dos mares, né? Era o príncipe do amor, lembra? Que viviam no fundo dos oceanos. Deixa eu só. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é que essas ditas divindades, né, vivessem no fundo dos oceanos ou no fundo da Terra, né? Eles não habitam positivamente a Terra, tá? Ele diz aqui, eles presidem, promovem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que eles têm. Então, não tem essa coisa desse Deus vive lá do centro da Terra. Esse vive aqui no fundo do oceano. Tá? Eles, dia virá em que nós receberemos as explicações melhores sobre esses fenômenos. Esse livro, a segunda edição, foi de 1860. Percebeu? 1860. Por isso que ele diz: dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, ele já descaracteriza essa ideia de que o Deus dos mares vive no fundo do oceano. Seja ele Aquaman, Príncipe Namor, ou esse que eu esqueci o nome agora que o Alberto falou para a gente. Qual é o mesmo nome, Alberto, que você falou aí? Poseidon. Poseidon, Poseidon, tá?
Não importa se é Poseidon, Príncipe do Amor ou Aquaman, mas não tinham que viver lá no fundo dos oceanos. Aí, na 538, formam esses espíritos categoria especial no mundo espírita. Então, ele está dizendo aqui que esses espíritos responsáveis pelos fenômenos geológicos, pelos fenômenos da natureza, eles não vivem, não estão no fundo do oceano, não estão no centro da Terra, do planeta, como os antigos diziam. Eles vivem no plano espiritual. Tá? E aí Kardec pergunta, forma categoria especial no mundo espírita, da 538, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza serão seres à parte, seres especiais, ou espíritos que foram encarnados como nós? O Kardec está querendo saber o seguinte, eles são seres divindades, como os antigos achavam que eram, né? Como Hércules, que era semi-mortal, né? Que era filho de uma mortal com Deus. Então, ele não era um Deus propriamente dito. Ele era um homem, era, vamos dizer assim, um semideus, semideus, porque era filho de Terráqueo com o Deus. Né? Ou Palas Atenas, que era uma divindade, uma grande deusa. Então, seriam essas divindades que foram criadas já divinas, ou espíritos como nós, no nosso nível. No nosso nível. Aí, olha a resposta. E foram ou que serão. Opa! Tem alguma coisa aqui. Então, primeiro que ele diz, não tem tal divindade que nasceu Thor, que nasceu Loki, entendeu? Que nasceu Zeus, que nasceu Poseidon. Não tem essa história. Não tem essa história. Ele diz aqui, eles, muitos deles, foram criados como nós, simples e ignorantes, fizeram lá aquela caminhadinha que a gente está fazendo, chegaram ao ponto máximo. Outros serão ainda. Serão ainda. Serão ainda como nós. Percebeu o que ele quis dizer? Então, aqui, ó. Cadê a pergunta? Serão seres à parte com o espírito que foram encarnados como nós. Então, ele diz: alguns sim, foram como nós e chegaram ao máximo. Estão lá cuidando de fenômenos da natureza. Coisas lá, fazendo planeta, essas coisas todas. Outros ainda serão como nós. Aí você para e diz, peraí. Serão como nós? Sim. Eles ainda não são como nós. Entendeu? Não são ainda como nós. Esses estão lá, ó, lá atrás. Lá atrás. Então, ele deixou bem claro aqui. O importante é que não tem divindade. É tudo espírito. Alguns já fizeram a caminhada, estão lá em cima. Outros ainda serão como nós. No futuro serão como nós. Deu para entender, né? Aí aqui ele diz assim, 538A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores à hierarquia espírita? Porque ele falou, foram ou serão? Kardec, peraí. Eles pertencem a ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita, da escala espírita, que a gente conhece? Aí o espírito diz assim, isso é conforme seja mais ou menos material o espírito, mais ou menos inteligente o papel que desempenhe. Uns mandam, os que mandam, com certeza, são aqueles que já chegaram lá, no ápice. Outros executam, recebem ordens.
Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Os que são responsáveis apenas pelas coisas materiais, mais grosseiras, né? São sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. No nosso caso, aqui do nosso nível, pessoas que ainda estão muito ligadas às coisas materiais. Elas querem produzir fenômeno, se envolvem nessas questões de bruxaria, de magia negra, que o pessoal acha que não existe. Acho que existe. Tal da Goécia, não é? Não tem pessoas assim aqui entre nós? Que são chegadas a essas coisas, de procurar certas casas espiritualistas para mandar, para manipular fluido, para usar para o mal. Essas pessoas que fazem isso, ou pessoas que estão sempre desejando mal para o outro. A pessoa que está sempre pensando em desejar o mal para o outro, ela também não está manipulando fluido? Ah, isso também não é coisa bem material? Como ele diz aqui, são sempre de ordem inferior. Uma pessoa que sempre deseja o mal para o outro, só pensa o mal, só pensa o negativo. Como também uma pessoa que vive indo a certos lugares para procurar fazer coisas para destruir os outros, são pessoas de ordem inferior. Não importa se tem título de doutor, não importa se ela tem título de doutor, diplomas da parede, grandes posições de empresas. Não importa. Se ela tem esse tipo de ser, sempre desejando mal, querendo fazer as coisas para prejudicar o outro, para passar a perna no outro, entendeu? Para dar um golpe aqui, para dar um golpe ali. Tipo, roubar o dinheiro da merenda escolar para comprar um iate. Tipo, usar o nome de Deus em vão para enganar o outro. A gente não vê isso? Pessoas que usam a religião, o nome de Deus, o nome de Jesus, as práticas religiosas para enganar e tirar seu próprio proveito, comprar mansões de 30 quartos, helicópteros, aviões, iates, e tudo em nome de Deus? Não tem pessoas assim que prometem curas milagrosas, o sujeito não consegue andar, e o sujeito diz que vai vender para ele um líquido aqui, vai dar a bênção ali, e a perna dele vai voltar a andar, que é para ele jogar o óculos fora, porque ele vai fazer uma maravilha e vai voltar a enxergar muito bem. Pode jogar a prótese fora, pode jogar o óculos. Não tem gente assim? Tem. Essas pessoas são de ordem inferior. Entendeu? São de ordem inferior. Então, ele diz aí, os que executam coisas materiais, os que vivem nesse meio, são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos, como entre os homens. Aí aqui eu lembrei, eu já até falei isso na aula passada, mas vou ler novamente, lá aquela passagem de Mateus, né? A tempestade acalmada. Diz assim: ele subiu ao barco, que ele é Jesus, e seus discípulos o seguiram. Eis que houve no mar uma grande tempestade, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, Jesus, contudo dormia. Eles, os discípulos, se aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, socorro, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? Então, postos de pé, ele ameaçou os ventos. Não é ameaçar, ele repreendeu os ventos. Na realidade, não foram os ventos, né? E sim aqueles espíritos que eram responsáveis pelos fenômenos, pelos ventos, pelas tempestades,
lá pelos raios, entendeu? Ele repreendeu esses espíritos, né? E fez-se uma grande bonança. Os homens maravilharam-se e diziam: quem é este para que até os ventos e o mar lhe obedeçam? Está lá em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Na realidade, não foram os ventos, porque o vento é o vento. O raio é o raio, a água é o raio. Agora, havia uma inteligência por trás disso. Havia uma inteligência comandando esses fenômenos. É com essa inteligência que a quem Jesus repreendeu. Não importa se eles eram superiores ou inferiores, mas há uma inteligência que Jesus repreendeu. É igual aquela história que eu falei também de Kardec com as mesas batendo. Quando ele viu as mesas respondendo de forma inteligente, perguntas inteligentes, o que ele falou? Não tem mesa aqui respondendo nada, porque mesa não pode responder. Por trás dessa mesa tem inteligências, e grandes inteligências, porque ele fez perguntas inteligentes e eles responderam. Ele sabia que a mesa não podia responder, mas ele, como homem inteligente, percebeu que por trás daquele fenômeno havia o quê? Inteligências, né? Seres inteligentes. No livro, tem um livro, alguns de vocês até têm aqui, deixa eu pegar o meu aqui, do Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão. Eu não pedi para vocês abrirem, porque fica aquele negócio de achar conta parágrafo para mim, que é Loucura e Obsessão de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro aqui, é o capítulo, quem quiser depois dar uma olhadinha, é o capítulo 9, que diz assim: Novas luzes para a razão. Capítulo 9. Lá no capítulo 9, tem um trecho, se alguém tiver igual o meu, é página 114. Se for de outra capa, aí é outra página, por isso que eu não coloquei. Aí ele diz assim, tá? Como eu falei, capítulo 9, né? Capítulo 9, Novas Luzes para a Razão. Diz assim, Manuel Filomeno de Miranda. Aqui, deixa eu ver aqui. É o Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai dizer assim, ele chama até de irmão Miranda. Todos vivemos dentro dos limites ou larguezas que as nossas conquistas evolutivas nos facultam, assinalados mais pelas necessidades do que pelas realizações superiores. Possuímos disposições naturais para mais fácil sintonia com as forças primárias e violentas. A maioria das criaturas ainda reage mais a uma ação negativa, com a qual facilmente sintoniza, do que com um gesto, um ato sutil de afetividade, de gentileza. Disso decorre que, nas práticas da magia negra, ele estava falando sobre magia negra, era o assunto que eles estavam tratando. Então, ele diz aqui: disso decorre que, nas práticas da magia negra, sempre há aqueles que se fazem receptivos às mesmas. Consciência de culpa inata, insegurança emocional, desajustes temperamentais, invigilância moral, insatisfação pessoal, ociosidade mental, conduta irregular, e além desses fatores, os débitos passados constituem campo vibratório propício à sintonia com as induções mentais dos maus, telepatia e telementalização perniciosas, assim como as ondas da magnetização de objetos ofertados para as práticas nefastas, imitações fluídicas e, por fim, afinidade vibratória. Já falamos sobre isso, ensinamos, né? Falamos aqui. Afinidade. Eu gosto do que você gosta.
Sintonia, quando eu me aproximo de quem gosta do que eu gosto. Né? Então, afinidade vibratória com os espíritos perversos e com os encantados, que são os elementais. Elementais. Mas ele usa aqui o nome encantados. Não tem nada a ver de encantado, tá? Ele usa o termo encantados, como podem usar outro. Mas esse nome encantado não quer dizer que eles sejam encantados, tá? É o termo que ele usou, encantados. Mas não quer dizer que eles sejam encantados, que se deixam utilizar na sua ignorância para estes fins ignóbeis, como os paros de ordem elevada. Então, esses espíritos, que ele chama aqui de encantados, acho que são os elementares. Aí a pessoa vai dizer assim, hoje eu estava assistindo uma palestra sobre isso, onde o companheiro diz assim, que muitas pessoas negam esse fato, porque Kardec não usou, não falou dos elementais, usou a expressão elementais. Aí o que ele vai falar? É verdade, mas ele aborda o assunto. Só que esses nomes vieram depois, fruto de estudos que surgiram mais tarde, né? Então, aí ele vai dizer assim, na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres, sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. Então, esses seres, eles vão aparecendo aí ao longo de toda a trajetória humana. Você vai encontrar esses seres. E, dependendo da cultura, eles vão dar um nome para esses seres. Uns vão chamar de encantados, outros de elementais, outros de faunos, fadinhas. Mas eles não são fadinhas. É isso que a gente precisa. Eles não são faunos. Eles não são seres mitológicos. São espíritos. Entendeu? Então, a tradição deu a esses seres nomes especiais, características quase divinas, mas não são. São os que. Lembra a pergunta? Olha a resposta da 537, 538. Que foram o que serão. Serão como nós um dia. Ainda não são. Seriam aqueles seres que ainda não desenvolveram o racional como nós. Entendeu? Por isso ele diz que serão muito manipulados, muito usados para executar essas coisas mais materiais. Mas não são seres mitológicos, tá? Aí diz assim, aí o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer assim, a senhora Helena Blavatsky foi uma grande estudiosa ao tempo de Kardec, fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água. Então percebeu que alguns desses seres são mais evoluídos que outros, respectivamente. Também deram o nome de gnomos, sílfides, salamandras, ondinas, vários nomes eles vão ter, através da história, da mitologia. Então, vamos agora a 539, do Livro dos Espíritos. Aí Kardec começa assim, a produção de certos fenômenos
das tempestades, por exemplo. Agora ele pegou um tipo. É obra de um só espírito, que aí talvez ele tenha lembrado dessa passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, quando Jesus repreende os ventos, lembra? Aí ele diz aqui, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Aí eles dizem, reúnem-se em massas inumeráveis. Não é obra de um só espírito. São vários espíritos que se reúnem para realizar esse fenômeno. Aí a gente vai aqui na 1540. Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, que é terremoto, tsunami, vendavais, furacões, né, e por aí vai, está, é, operam com conhecimento de causa, eles sabem o que estão fazendo, usando do livre-arbítrio, ou por efeito ou por efeito distintivo ou refletido impulso. Ou fazem assim, de cabeçada. É o que ele quer saber. Aí ele diz: uns sim, outros não. Uns agem com conhecimento de causa, outros não. Estabelecemos uma comparação, diz o amigo espiritual, para tentar nos explicar isso aí. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas. Olha os corais, lembra dos corais? Ilhas e arquipélagos, né? Então, considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Então, ele diz assim, pensa neles. É isso que ele tá, quando ele diz, considere essas miríades de animais, está dizendo, pensa nesses animais. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Esquece do oceano, vamos pensar aqui na Terra. As minhocas. As minhocas. Você já viram a importância de uma minhoca? O que é que elas fazem? Elas cavam no subsolo túneis por onde passa o quê? O ar. Para quem? As plantas. Percebeu? Ó, e elas fazem inúmeros túneis no subsolo. E pelos túneis passa o oxigênio que vai ser utilizado pelas plantas, absorvido pelas plantas. Você diz assim, como é que a minhoca sabe disso? E quem aqui dá valor à minhoca? Já parou para pensar? Quem dá valor para a minhoca? Quem aqui dá valor para o verme? Né? Quando o Chico falou assim, eu sou o verme, o Emmanuel falou para ele, verme? Você conhece o valor do verme? Ele, então, eu sou um subverme. Entendeu? Olha o urubu. Quem gosta de urubu, que coisa feia o urubu, né? Olha o valor, a importância do urubu. Ele é o lixeiro da terra. Então, voltando à nossa minhoca, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, e são, sem saberem, a minhoca não sabe, mas ela é um instrumento de Deus. Entendeu? Ela é um instrumento de Deus. Pois bem, do mesmo modo, continua a vida espiritual, os espíritos mais atrasados oferecem
utilidade ao conjunto, como a minhoca oferece utilidade ao conjunto. Enquanto, olha que o amigo Espírito está falando, eu estou lendo devagarzinho, porque eu botei um monte de coisa aqui. Enquanto se ensaiam para a vida, que vida? A vida da razão, a vida da razão. Porque eles ainda não têm o domínio da razão como nós. Por isso que lá na questão 538, eles dizem que foram ou que serão como vocês. Eles ainda não têm a idade da razão. Então, que enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, como nós, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Eles promovem o fenômeno, mas não sabem como o fenômeno funciona. Eles ainda não estão no gozo pleno do livre-arbítrio. Como a minhoca é um instrumento de Deus que faz o que faz, mas ela não sabe por que faz. Ela não sabe por que faz. Aí tem um livro aqui, do, o autor desse livro é até um pastor protestante que ele tinha uma mediunidade danada. É esse livro aqui, ó, bem antigo, muito interessante. A Vida Além do Véu. A Vida Além do Véu, do reverendo G. Vale Owen. Ele vai abordar esse assunto. Ele vai dizer assim, ó, falais de fadas, dínamos e dos elementais. Esse livro, deixa eu só ver a data aqui, é tradução do Carlos Embaçaí, tá? A tradução, Carlos Embaçaí é que traduziu esse livro aqui. Ele é em inglês, esse Owen aqui. É bem antigo, esse livro é bem antigo mesmo. Deixa eu ver se tem alguma datinha aqui. Aí ele foi traduzido pelo Embaçaí em 1921. Foi traduzido em 1921, tá? Então, esse autor é lá do século XIX, tá? Ele tem um prefácio aqui de um texto, primeiro volume, é lá do final do século XIX, início do século XX. E ele já está falando sobre isso. Olha ele aqui, né? Evangélico. Ele diz assim: falar de fadas, guindo dos elementais em geral, acerca dos quais escrevem alguns escritores. Sim, são seres reais e benevolentes, na sua maior parte, porém estão muito abaixo da esfera humana e são, por conseguinte, menos conhecidos que as graduações mais altas do ministério, tais como os espíritos dos homens e aqueles que atingiram o grau angélico. Agora, falemos um pouco mais sobre a própria Terra. Os geologistas explicam que algumas rochas são de aluvião e outras de formação ígnea, etc. Mas se examinardes com cuidado algumas, a vez de notar que delas se desprende certo vapor, ou poderíamos dizer, certa influência magnética. Isto é o resultado. Olha a colocação que ele coloca, ele dá aqui, que essas pedras, esses vapores que às vezes se soltam de algumas pedras, ele diz aqui, a vez de notar que delas se desprende certos vapor, ou poderíamos dizer certa influência magnética, isto é, o resultado da inspiração original delas colocadas por aqueles que as formaram. E esses característicos são dignos de estudo mais profundos do que tem tido até hoje. A sua composição química tem sido mais ou menos averiguada, porém as influências mais sutis
procedentes das vibrações contínuas das suas partículas, foram descuradas. E ainda, lembramos de que não há partícula de rocha ou pedra que esteja em repouso, mas que se acham todas em movimento sistemático e constante. E já é um passo avante para compreendermos o assunto. A fim de manter esse movimento, deve estar presente alguma grande força, e por detrás dessa força, alguém que seja a sua expressão. Então, ele diz que algumas pedras têm uma influência magnética, e que eles acreditam que essa influência magnética desses minerais foi colocado ali por aqueles que as construíram, tá? E que por trás desses movimentos, dessa força magnética, está alguém que seja essa expressão. Então, veja como eles já estão vendo isso, estavam vendo essa questão, né? Que algumas rochas têm uma força magnética, que eles acreditam que essa força magnética ela é originária daqueles espíritos que colocaram essa força nessas rochas, né? Então, a fim de manter esse movimento, deve estar presente alguma força, e por detrás dessa força, alguém que seja a sua expressão. Então, ele fala aqui desses termos, dínamos, e ele usa o termo elementares, que eram esses seres que ainda não entraram na idade da razão, espíritos muito inferiores que trabalhavam com esses fenômenos da natureza. Aí, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, continuando na resposta da 1540. Diz assim o amigo espiritual: primeiramente, esses espíritos inferiores executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, a gente vê aqui que Kardec não chama de gnomo, de silfo, de fadinha, nem de elementais, mas ele diz que tem espíritos de ordem muito inferior, que não chegaram à idade da razão, promovendo esses fenômenos. Outros deram o nome de elementares. Então, a pessoa não pode dizer assim, essa história de elementais não existe porque Kardec não citou esse nome. Verdade, ele usou esse nome. Nem fadinha, nem nada. Mas ele falou que são espíritos muito inferiores. Ele só não deu um nome para eles. Mas dá para perceber que não são espíritos como nós, ainda. Pelo que ele falou. O nome, só um detalhe. É só um detalhe, porque tem muita gente que critica esse assunto porque Kardec não citou o nome elementares. Mas Kardec deixou claro, são espíritos que ainda, né, não alcançaram a idade da razão. Tá? Aí eles aqui, depois poderão dirigir os fenômenos do mundo moral. Depois, e é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, ele diz que nós, no grau evolutivo que a gente encontra, a gente ainda não consegue compreender esse mundo, compreender a verdade sobre esses espíritos de ordem inferior, porque nós ainda estamos, né, muito atrasados. E não dá, a gente ainda não consegue entender o que são esses espíritos que ainda, né, não conseguem raciocinar como nós. Nós não conseguimos entender.
e que tem até uma forma física diferente da nossa. Eles não conseguem, nós não conseguimos entender isso. Vamos voltar, eu vou voltar aqui ao livro. Anotem aí, gente. Loucura e obsessão, ainda no capítulo 9, um outro trecho muito interessante, que o Manuel Filomeno Miranda vai dizer assim, é lá no final, o meu é no final da página 115. Ele diz assim, não atribuindo a esses seres um critério excepcional na ordem da criação, sabemos que estão em trânsito evolutivo. Eles estão no processo evolutivo, mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homini, aquele ainda muito, né? E o Homo sapiens. Eles ainda estão no trânsito evolutivo, mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homini e aquele primata que parecia muito com um macaco, entendeu? E muitas vezes andava arqueado, ainda não conseguia ficar ereto. É outra coisa que a gente também ainda não consegue imaginar. Alguém consegue imaginar, sem ser essas figuras de filme, o que é um primata homini? Eu não consigo. Por mais que você tente viajar na sua mente, imaginar um primata homini, como era esse ser. Não dá para a gente imaginar. O Homo sapiens até que dá, porque o Homo sapiens é até parecido com a gente. Uma diferença, de repente, no crânio, a testa um pouquinho mais alta, mas ele é parecido com a gente. Mas um primata homini, que poderia ter 1 metro de altura ou menos. A gente consegue imaginar um ser assim? Um espírito já assim? Claro que não consegue. A nossa mente não consegue. Aí ele diz aqui, então esses seres transitam entre esses psiquismos do primata homem e do homo sapiens, ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima. Imagina como é o perispírito dessa criatura. E que são utilizados pelos espíritos encarnados ou não. Negócio de magia, goécia. Aqueles encarnados que trabalham com isso manipulam esses seres aí. Manipulam esses seres. Encarnados ou não, para uma ou outra atividade, conforme nos tem demonstrado a experiência deste campo. Palavras de, eles chamam aqui de doutor de Miranda, eu não estou falando de Miranda. Ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação, assumem a personificação de certas deidades, atirando-se embriagadas de presunção em tais místeres. Então, algumas pessoas, né, que chegam à raia da autofascinação, até dizem que são eles, o encarnado que mexe com isso, ele diz que eu sou esse ser aí. Outros, sim, há espíritos que se estorcegam em necessidades materiais, a que se fixam e se tornam instrumento desse comércio infeliz, mediante perseguições e vampirizações inimagináveis para os que não conhecem este ângulo da vida. Então, tem encarnados e desencarnados que usam, instrumentalizam, abusam desses seres que não têm discernimento nenhum para suas práticas maléficas no campo da magia negra, da Goécia, encarnados e desencarnados. Tá? Então, quando alguém fala essa história de magia negra não existe, existe sim. O mal existe. O mal
existe. Como também podem ser utilizados para o bem. Espíritos mais elevados podem utilizá-los para a prática do bem. Eles não sabem discernir, eles não sabem dizer, não, eu não aceito que você me utilize para uma prática de magia negra. Porque eles não conseguem discernir o que é certo do errado. Entendeu? Ele diz aqui, manda pelo Miranda, são destituídos ainda de discernimento. Não sabem o que é o certo e errado. São utilizados, são usados. Logicamente que a utilização deles por certa pessoa vai ter que responder depois, né? Tudo isso vai ter que responder depois. Vamos aqui no livro. Então, nós podemos ver que os elementais, vamos chamá-los assim, são seres que atuam na matéria. Não são individualizações conscientes da realidade espiritual, tá? Não são individualizações conscientes da realidade espiritual, mas também não são seres da mitologia. Vamos lá na questão 607, de O Livro dos Espíritos. Tá, da parte segunda, capítulo 9 dos Três Reinos. Kardec pergunta se dissestes, lá na questão 190, que o estado da alma no homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância e da vida corporal. Que Kardec fez uma comparação, que o estado do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Vamos botar uma infância bem assim, pequenininha, tá? 6 meses, 3 meses, tá? De bebezinho. Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. É um princípio inteligente. Aí Kardec quer saber onde passa essa primeira fase do seu desenvolvimento. Esse espírito, onde ele passa a primeira fase desse desenvolvimento? Os amigos espirituais respondem: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, existe entre o reino animal, os animais irracionais, e o reino hominal, que é o nosso, onde a gente já raciocina, fases entre o animal, o cão, o gato, o elefante e o homem, existe uma fase ali, uma área ali, onde esses seres vão vivenciar. É a pergunta de Kardec. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Não é no reino animal. Não é no reino animal. Mas ainda não é no reino nominal. E o reino nominal é onde há o raciocínio. Então, tem um espaço ali entre o reino animal e o reino nominal. Reparou que, por isso que, numa das questões aqui do Livro Espírito, eles dizem que esses reinos, reino do vegetal para o reino animal, não é assim colado, entendeu? Eles falam isso. O limite entre um reino e outro não é colado. Aqui termina o reino vegetal, aqui começa o animal. Aqui termina o animal, aqui começa o reino do homem. Eles dizem, não tem essa limitação, entendeu? Essa é a prova. Existe entre esses dois reinos o espaço. E é nesse espaço que esses seres chamados elementares, que ainda não chegaram à idade da razão, vão passar a primeira fase do seu desenvolvimento. Tá? Por isso que ele falou, numa série, e não é uma só, hein? Olha o que ele está dizendo.
Essas respostas a gente tem que sublinhar e prestar muita atenção. Ele diz aqui, ó, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, esses espíritos ficam nessa fase um longo tempo. Seria o tal elo perdido? É um longo tempo que eles ficam aí. Entendeu? Por isso que ele diz, numa série de existências que precedem, que vem antes, o período a que chamais humanidade. Mas não é reino animal. Aí, 607A. Essas perguntas aqui são capitais, gente. Prestem bem atenção. 607A. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Aí ele vai dizer aqui, ó, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, tá? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer. Lembra lá que da questão que esse 49 ele falou? E ó, isso aí vocês não têm condições ainda de entender isso bem por causa da inferioridade de vocês, do nível evolutivo de vocês que ainda é muito baixo. Então ele diz aqui, ó, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Aqui ele já está falando dos seres inteligentes, já ele está falando do reino vegetal, do reino animal, porque desses elementais, antes desses elementais, há um outro tipo de princípio inteligente ainda mais inferior, que é o que passa pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar a esses. Então, ele diz aqui, ó, tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então, antes dos elementais, há outros que vão passar pelo reino vegetal para trabalhar o quê? A sensibilidade. A planta não tem sensibilidade? Tem. Tanto que lembra do seca-pimenteira? É sensibilidade. O princípio inteligente, quando passa pela planta, ele está trabalhando a sensibilidade. Depois, ele passa pelo reino animal para trabalhar o quê? O instinto. Para depois se tornar um elementar, um elemental. Aí ele continua aqui. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação. Então, ele vai caminhando, até sofrer uma transformação. E quando ele sofre essa transformação, que ninguém sabe aonde é nem como acontece, ele entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência.
Vindo depois a da juventude e da madureza. Então, é um processo que transição. Agora, vamos lá na 607B de bola. Kardec quer saber agora, esse período de humanização principia na Terra? Aí eles vão dizer aqui, ó, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Não é o princípio de partida da primeira. Por isso que ele perguntou, esse período de humanização, quer dizer, esse período da transformação, né? Então, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Seria lá onde estaria talvez o elo perdido. Né? Isso, entretanto, não constitui regra absoluta. Pode ter uma exceção, pois pode suceder que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Mas isso aqui, quando ele diz que pode não ser, que pode haver exceção, essa exceção teria sido quando a Terra era primitiva, mundo inferior. Quando a Terra era primitiva, era o mundo inferior, houve aqui um período de talvez de humanização do ser, mas atualmente isso não ocorre mais na Terra, pois agora ela é de provas e expiações. Então, quando aquela Terra estava começando a desenvolver os primeiros seres, né? Há milhões e milhões e milhões de anos atrás, pode até ser que algum ser ali iniciou aqui nessa Terra. Mas ele diz que grande parte do nosso período de humanização aconteceu em mundos ainda inferiores à Terra, inferior ao que a Terra é hoje, mundo primitivo. Né? Aí ele diz aqui, não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, grande parte dessa humanidade que habita o planeta Terra hoje, tá? Teve o seu período de humanização em outros mundos, ainda inferiores. Pode ter tido alguma exceção aqui na Terra. Alguém pode ter começado o seu período de humanização aqui na Terra, mas só naquela Terra do passado, primitivo, não da Terra de hoje. Na Terra de hoje, não. Porque hoje não é mais planeta para nenhum ser começar seu período de humanização. Nós somos planeta de provas e expiações. E esse período de humanização tem que acontecer no planeta primitivo. Tá? Aí vamos vir aqui a 608, para a gente encerrar o estudo de hoje. Aí semana que vem a gente começa. Ainda tem mais um trechinho aqui. 608, Kardec pergunta: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da sua humanidade? Ele vai dizer não, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Então, nós não temos lembrança nenhuma da nossa vida antes de sermos homens. Quando éramos elementais, nós não temos. Tá? Porque a nossa vida de espírito não começou lá, nessa época. Espírito, ser inteligente. Por isso você não gravou, você não registrou como é que você foi, como é que você agia, era como elemental. Você não era humano, você não tinha um cérebro como o nosso. Então, eles não, pois nesse período das nossas existências antes da humanidade, nós não registramos. Difícil é mesmo que se lembre até de suas primeiras existências humanas. Você não vai lembrar das suas primeiras existências humanas, como você vivia dentro da caverna, comendo o fêmur do colega.
Você não vai lembrar disso. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Por isso que eles, quando perguntam, você sabe como começou? Não, porque você não registrou isso. Isso não foi registrado. Nem as nossas primeiras existências como ser humano não estão gravadas. E a 609, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava do período em que se poderia chamar anti-humano. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, que é tanta coisa. Ah, antes de eu ler a 609, eu vou ler esse trechinho aqui do livro Loucura e Obsessão, que está na página. Ele vai dizer assim: seja dito de imediato, Manuel Filomeno de Miranda, no, no livro Loucura e Obsessão, capítulo 9. Seja dito de imediato, é na página 116, primeiro parágrafo. Seja dito de imediato que, acima de tudo, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante a superintender todas as coisas, já que não caiu uma folha da árvore se não graças à sua vontade. Então, nesse movimento todo, está lá Deus comandando tudo. Deus está comandando tudo. Aí, aqui na 609, né? Que ele diz aqui: uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava do período que se poderia chamar anti-humano. Se nós temos os traços desse período, né, que se chama anti-humano, aí eles vão responder: conforme a distância que mantém entre os dois períodos e o progresso realizado, período anti-humano e período humano, né? Conforme a distância que mede entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode o homem conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera da natureza por busca transição. Então, ele diz que, conforme a distância que exista entre os dois períodos, período anti-humano e o período humano, tá? Né? Entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios, mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera da natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-lo à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Dizem algumas pessoas que nós ainda carregamos no nosso corpo alguns traços que ninguém sabe explicar por quê, né? O cóccix é um deles, né? Só dá dificuldade, né? Só dá dificuldade. Para que serve o cóccix? Pensar. Para que serve aquele nervinho que tem aqui, que como é que chama mesmo? É que supura, né? E quase Apêndice. o apêndice. Eu nunca ouvi uma explicação. Para que serve o apêndice? Para que serve o cóccix? Pode ser algo desse período. Como também coisas que a gente sabe o porquê existiram e por que estão desaparecendo. Os nossos caninos. A gente sabe por que eles existiram. Porque o homem lá, aquele homem da caverninha, quando ele e isso durou muito tempo, quando ele pegava o pedaço de carne, ele precisava dos caninos para quê? Para agarrar a carne e arrancar do osso. Significa que esse homem. E isso, olha quanto tempo tem isso, e nós ainda temos eles. Mas já há crianças nascendo sem eles. Então, ele diz aqui: os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam. Então, vai havendo o quê?
uma mudança no nosso físico. Mas pode ser que a gente ainda tenha, como ele diz aqui, né? Características, traços precedentes, ainda nesse período anti-humano, que vão sendo eliminados com o tempo. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui um pequeno texto desse livro aqui, que eu não coloquei em PDF, não, chamado. É um livro maravilhoso, eu recomendo, quem não tem, dá um jeitinho de comprar, ele é baratinho, não sei. A Evolução do Princípio Inteligente, de Durval Ciampone, tá? É da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Evolução do Princípio Inteligente, de Durval Ciampone. O Durval Ciampone, ele vai trazer para a gente aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui, é a Evolução do Durval Ciampone. É no capítulo, deixa eu só achar o capítulo, no capítulo 3, capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, esse capítulo o capítulo Alternativas da Humanidade em relação à criação da alma, em Reinos Desconhecidos da Terra. Ele vai dizer assim: concordamos com André Luiz, Emmanuel e outros, adotando o termo mônada para denominar o ser inteligente criado por Deus, que é aquele da questão 23, lembra? Espírito com letra minúscula. Para denominar o ser inteligente criado por Deus com seu corpo perispiritual primitivo. Estamos convictos de que esta criação se deu no plano extrafísico e que este corpo espiritual primeiro era de natureza fluídica. Tá? Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, a moda da Celeste só tinha corpo mental muito primitivo. Estava gravado a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Nessa mônada muito primitiva, que é outra coisa que, como ele disse aqui, o tempo todo no Livro dos Espíritos, a gente não tem a mínima ideia como é, e não vamos saber, que é o tal dos mistérios divinos. Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, estava gravada a lei de Deus. Quando Deus cria essa mônada, ela já é criada com a lei de Deus. Aí a gente chega à conclusão, não dá para dizer eu não sabia mesmo, porque o negócio veio lá da base, vem lá da base, né? Não foi colocado depois do meio do caminho. Entendeu? Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, estava gravada a lei de Deus. Como na semente estão contidas as leis que regulam a estrutura da árvore e dos frutos futuros. Quando você pega a semente e põe na terra, ali já está toda uma estrutura da árvore e dos futuros frutos. Não é difícil admitir. Outra coisa, esse corpo mental é imperecível, inseparável do espírito, do princípio inteligente. O princípio inteligente é criado por Deus com o corpo mental junto. Deus está ali. Então, ele vai dizer aqui, não é difícil admitir que desde a sua criação, em esferas espirituais que desconhecemos, até sua primeira vivência na Terra, nos níveis mais inferiores dos seres viventes, muitos caminhos possa ter percorrido a mônada. Pode-se dizer que ela saiu de Deus, saindo das esferas espirituais mais puras, passando por diferentes estágios fluídicos, de menos para mais densos,
para, mergulhando na matéria animalizada, construir seu próprio destino. É neste sentido que se entende a afirmação, que está no livro dos Espíritos, na questão 115, de que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Entendeu? É nesse sentido que se entende a afirmação de que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Criados simples por seu corpo, uma mônada, um corpo mental primitivo, indivisível, qual o átomo primitivo nas esferas espirituais, imperecível, e ignorantes, isto é, sem conhecimento, para que pudessem, por sua própria conquista, através das leis divinas que ela já traz da sua mente, chegar de novo, conscientes de sua individualidade e responsabilidade, à casa do Pai, que é o Rei de Deus. Olha que coisa linda que ele diz aqui. Criado simples no seu corpo indivisível, com o átomo primitivo das esferas espirituais, e ignorantes, isto é, sem conhecimento nenhum, a não ser as leis divinas, para que pudessem, por sua própria conquista, através das leis divinas. Então, ele vai trabalhando, fazendo conquistas, mas utilizando as leis divinas. Chegar, de novo, agora, conscientes de sua individualidade e responsabilidade, à casa do Pai, que é o Rei de Deus. Ele sai da casa do Pai, a mônada, com as leis divinas no corpo mental, da sua mente, para caminhar, fazer toda uma trajetória crescendo, progredindo, para depois o quê? Voltar à casa do Pai, que é o reino de Deus. Então, ele sai para conquistar o mundo, podemos dizer assim. Quando esse mundo é conquistado, ele volta para a casa do Pai. E aqui eu lembrei de quê? Parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, não é? Simples e ignorante. Não é simples e ignorante. Não conhecia nada do mundo. Foi para o mundo, caminhou, quebrou a cara, não é? Sofreu, se arrependeu, reconheceu o erro, fez aprendizagens. E quando ele estava pleno de aprendizagens, ele entendeu e voltou à casa do Pai. Então, olha que coisa linda, quando a gente começa a compreender como é que. Fala aí, Denise, eu preciso de mais. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo. É o filho pródigo. É, que a gente sai da casa do pai, mas retorna à casa do pai. Só que retorna totalmente diferente quando a gente partiu. A gente partiu simples e ignorante. E retorna pleno. Porque é isso, aí a gente entende o que diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai dizer aqui, ó, 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, e eles dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples era uma mônada, quer dizer, era o espírito logo com a sua mônada, e com o seu corpo mental, que ali estavam as leis divinas, né? Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para que um dia pudessem retornar à casa de Deus, a Deus, que é o reino de Deus. Que é o reino de Deus. Belíssimo esse estudo, muito bonito. E aí a gente vai compreender tudo isso.
Aí, Rose, a Fale. grande verdade quando é dito, né? Que nós saímos do átomo e vamos chegar à Ao condição arcanjo. angélica. Ao É esse, arcanjo. é Do esse filho átomo. pródigo. Tu Ao arcanjo. nas, Pode falar, Alberto. é esse caminho, né? Você Isso. nasce simples e ignorante, progride, vai evoluindo, 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 e volta pleno ao reino de Deus como angélico, como ser Exatamente. puro. A casa do Pai, que é o reino de Deus. A gente volta. Você sai com uma missão. Tem que retornar. Mas vão retornar o quê? Plenos, do átomo ao arcanjo. Belíssimo, 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 né? Então, o que fica para a gente, principalmente, é isso. Existem os elementais? Sim. São seres que atuam na matéria, não são individualizações conscientes da realidade espiritual ainda. Né? E eles vão, antes de se tornar espíritos, o raciocínio, eles vão estagiar nesse período pré-humanidade. Então, é belíssimo, foi belíssimo. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, gente, isso é fantástico, fantástico. Aí a gente percebe tudo, a parábola do filho pródigo, por que Deus, que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Entendeu por que muitas coisas, depois que ele contava uma parábola, ele tinha que chamar a rapaziada para explicar? Olha, gente, é isso aí, vocês vão ter que falar. Reparou que só agora a gente está compreendendo certas coisas? Como era difícil para eles entenderem naquela época uma parábola de Jesus. Hoje é que a gente está começando a desvendar a parábola. Ela pode explicar outras coisas também. Ela também pode servir para explicar outras coisas, como pode servir para explicar isso aqui. Então, a parábola ela não explica só uma coisa, não. Você pode utilizá-la para vários ensinamentos. Para isso aqui está perfeito. Para isso aqui está perfeito. Né? Então, gente, semana que vem, hoje é dia 12, a gente vai entrar no 541, 12/8. Eu vou estar no Rio, tá? Mas vou fazer lá do Rio. Os espíritos durante os combates. Muito lindo esse estudo, né? Muito lindo mesmo. E a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, é fantástica. Esse tem um outro livro também, que eu não cheguei a. Nem sei se. Não, não utilizei ele, não. Que também é fantástico. Ah, vou usar na outra aula. Sabe, esse livro, A Influência dos Espíritos, é a Evolução do Princípio Inteligente. E esse aqui, ó, A Vida Além do Véu, do Reverendo, também é muito bom. E ele era evangélico, hein, gente? Então, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede, tá? De estarmos aqui estudando, aprendendo e fazendo esses links, né, com tudo isso que a gente foi conhecendo. Né? Daqui a pouco, 15 minutinhos, a gente retorna para o Recordações da Mediunidade, que também vai ser espetacular. Ivone Pereira arrebentou desse estudo aqui. Ela arrebentou. Eu tinha hora que eu disse assim, eu tenho que parar. Eu disse assim, ai meu Deus, isso que pena parar, porque não dá para. Não dá para fazer tudo, entendeu? Eu falei, ai, que pena parar. Porque é maravilhoso esse estudo dela, gente. Então, só agradecer a Deus, tá? Daqui a pouco, 15 minutinhos, a gente está de volta.